a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Minha esposa e meu filho já foram apresentados, mas mesmo assim estou aqui acompanhado com a Viviane, minha esposa, e meu filho João. Já não apanha em casa. Você já fez uma promessa? Sim ou não? Você já fez uma promessa? Algumas pessoas prometem a Deus, muitas vezes, quando entregam a sua vida a Jesus. As pessoas prometem o que quando entregam a sua vida a Jesus? Prometem que nunca irão abandonar a fé. Não é verdade? Quando você vem à frente, ou você foi à frente, você prometeu a Deus seguir em frente e nunca abandonar a fé. Mas você lembra o que aconteceu com Pedro, quando ele disse: por ti darei a minha vida. E Jesus disse: ainda esta noite me negará 3 vezes, antes que o galo cante. Muitas vezes fazemos promessas de boca, sem realmente ter certeza daquilo que estamos prometendo. Muitas vezes prometemos que vamos confiar sempre em Deus. Não é isso que acontece na maioria dos testemunhos que vemos no Velho Testamento, que vão confiar no Senhor, o povo de Israel, e muitas vezes eles se envolvem com idolatria e envergonham o nome de Deus, servindo a deuses estranhos. Não foi isso quando Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos? O povo que confiava em Deus, quando o líder estava presente, caiu na idolatria. Promessas que fogem, e muitas vezes não confiamos em Deus. Você de repente já prometeu estudar a palavra de Deus. Anualmente nós fazemos muitas promessas, e fazemos promessas que vamos ler a Bíblia toda em um ano, e muitas vezes não cumprimos. Precisamos cumprir as promessas. Olha o que diz Oséias 4:6: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Você já deve ter prometido orar todos os dias. Então você precisa orar, ou pela manhã, pela tarde, à noite, de madrugada. Nós sempre prometemos que vamos orar mais, que queremos orar mais. Então precisamos nos comprometer com a oração. Prometemos o que também? Ser dizimistas. Olha, a participação especial falou muito ao meu coração. É entregar as primícias. Significa entregar aquilo que é de Deus. Lembra do episódio de Ananias e Safira? A oferta que eles prometeram e não cumpriram. Precisamos entender, quando falamos algo para o Senhor prometendo, precisamos cumprir. Olha, às vezes prometemos fazer missões, ir aos campos missionários no Brasil e também fora do Brasil, mas muitas vezes não chegamos a cumprir. Prometemos ir aos ensaios dos corais, ir na embaixada, ir na mensageira, e até nos cultos. Prometemos, vamos estar aqui todo domingo, e às vezes não estamos, não cumprimos. Prometemos também, muitas vezes, promessas da nossa vida cotidiana. De repente, você que serviu ao quartel deve ter prometido dar a sua vida pela pátria, não foi? No juramento. Promete dar a sua vida em caso de guerra ou de alguma incursão em algum lugar, dar a sua própria vida pela pátria, pelo Brasil, para proteger a sociedade. Você também já deve ter prometido, quando se formou na faculdade, de exercer aquela profissão, de não se corromper
Você também já deve ter prometido quando você passou naquele emprego que você estava estudando tanto e prometeu seguir a honestidade, a verdade. Fazemos muitas promessas. Outros fazemos promessas quando casamos. Não é isso? Na aliança, prometemos ser fiel, prometemos estar juntos com a nossa esposa e vice-versa, com o nosso cônjuge. É uma promessa diante do altar e ela deve ser cumprida. Fazemos muitas promessas. Olha o que a Bíblia diz e nos orienta sobre as promessas. Elas devem ser cumpridas. Fazer uma promessa é se colocar abaixo de obrigação. Por isso devemos pensar muito bem antes de fazer uma promessa. Às vezes prometemos aos nossos filhos alguma coisa, alguma diversão, algum brinquedo, sair com ele nos lembra e nós precisamos cumprir. Olha o que diz Eclesiastes 30, Eclesiastes 5, versículo 4. Quando fizerem uma promessa a Deus, não te demores a cumpri-la. Deus não gosta de irresponsáveis. Em outras traduções fala tolo. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Olha o que diz Números 32. Quando um homem fizer uma promessa em honra do Senhor ou assumir um compromisso por juramento, não deve faltar a palavra, deve cumprir tudo exatamente como prometeu. Deuteronômio 23, versículo 21. Se fizeres uma promessa ao Senhor, teu Deus, não demores, porque Ele há de pedir-te contas disso, e seria apanhado em falta. Existem promessas que estão disponíveis na medida que obedecemos a sua vontade, a vontade de Deus, pois dependem da nossa parte se concretizarem. Se você obedecer, se você entender que aquela promessa que Deus fez para a sua vida tem uma condição de obediência, você não pode corromper o seu chamado. Existem também as promessas cumpridas por Deus. Estão cumpridas. Exemplo, a vinda de Jesus, cumprida. Ele andou, tabernaculou aqui nessa terra. O sacrifício de Jesus cumprido. Tetelestai, está cumprido, está pago. Foi por todos que ele morreu e ressuscitou. Essa promessa foi cumprida. Está ali, pronta para ser aceita e recebida por cada um de nós. Promessas, preste atenção, promessas programáticas do bendito futuro, escatológicas, do porvir, mas já está programada, vai se cumprir na hora certa, assim como Jesus veio no momento certo. As promessas vindouras vão se cumprir. Exemplo, grande tribulação, a volta de Cristo vai se cumprir. Sempre a promessa de Deus se cumpre. Vamos fazer a leitura do texto? Vamos ficar de pé? Vamos fazer a leitura do texto da palavra proposta para essa noite, Isaías capítulo 26. Vamos pegar do versículo 1 ao 4. Eu vou ler os versículos ímpares e a igreja os versículos pares. Vamos fazer a leitura, vai ser projetado no Data Show. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluarte. Tu, Senhor,
conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor eternamente, porque o Senhor é a vossa eterna. Amém? Vamos orar? Peço você que repita comigo essa oração simples que eu vou fazer. Senhor meu Deus, fala comigo nesta noite. Eu quero ouvir a sua voz. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Vamos repetir o tema proposto pela igreja em seu aniversário, no seu 36º aniversário. Somente os homens vivendo das promessas de Deus. Vamos de novo? Vivendo das promessas de Deus. Agora só as mulheres. Vivendo das promessas de Deus. Agora todos juntos. Vivendo das promessas de Deus. Existem inúmeras promessas dentro de cada livro da Bíblia. Algumas delas se repetem, assim enfatizando ainda mais o seu cumprimento, como o nascimento de Jesus, sua morte, sua ressurreição, seu advento, a sua volta e o seu retorno está previsto e programado. Está escrito na Bíblia. Mas as promessas são para aquele que crê. Independente daquilo que o pastor ou a igreja está pregando, a pessoa que ouve precisa crer. Se ela não acredita, as promessas não têm significado nenhum para ela. Mas a promessa está aqui, pronta para aqueles que creem. Aquele que ouve a promessa e crê e recebe com fé. Olha o que diz Salmo 119, versículo 38. Confirma a este teu servo a tua promessa, a promessa que fazes aos que te obedecem. Deus cumpre a sua parte. A promessa que Deus faz, ela é garantida. Porém, eu e você temos a nossa parte. A condição de se cumprir a promessa tem a parte do ouvinte, a parte nossa prática de vida com Deus, de obediência com Deus. Quantas promessas existem na Bíblia? Promessas de natureza proféticas, a maioria. Vamos aqui fazer aproximado, segundo o estudo da Sociedade Bíblica do Brasil, diz que existem 8.810 promessas. Só no Velho Testamento, 7.706. No Novo Testamento, 1.104. Dessas promessas que nós ouvimos aqui, que já lemos aqui, que cantamos aqui, 7.487 promessas de Deus fez ao homem. É muita promessa para o homem, para mim e para você. 991 promessas uma pessoa fez para outra, na Bíblia. Uma pessoa prometendo algo para outra pessoa. 290 promessas feitas pelo homem a Deus. Registrado na Bíblia. 28 promessas foram feitas pelos anjos aos homens. No livro de Isaías, que é o tema da mensagem dessa noite, temos 1000 promessas em seus 66 capítulos. Dessas 7.487 promessas que Deus fez ao homem, vejamos essas duas promessas. Ezequiel 36, 26 diz assim: e vos darei um coração novo,
e porei dentro de vós um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Promessa de transformação daquele coração que está empedrecido. Olha João 1,12, o que diz essa promessa no Novo Testamento. Um de cada, né? Eu trouxe aqui. Um do velho, Ezequiel 36, 26, e um do novo, João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, ou o direito, algumas versões, de se tornarem filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Precisa crer. A promessa precisa crer. 28 promessas foram feitas pelos anjos aos homens. Veja esse exemplo. Em Mateus 28, versículo 5, diz assim: mas o anjo respondendo, disse às mulheres que estavam no local onde Jesus foi sepultado: não tenhais medo, pois sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Olha o que o anjo diz: ele não está aqui, porque já ressuscitou. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o verei. A promessa: ali o verei, na Galileia. Uma promessa de um anjo feito para o homem. E se cumpriu. Duas promessas falsas, irmão, na Bíblia, de Satanás. Olha só a promessa que Satanás fez para Eva no paraíso. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente, Satanás, disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Olha a mentira, olha a promessa falsa. Outra promessa falsa de Satanás na tentação, Mateus 4:9. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. A falsa promessa que ele fez ao próprio Deus, que se prostrasse diante dele, tudo aquilo seria dele. E quantas falsas promessas ele ainda tem feito, Satanás. E muitas pessoas estão vendendo a sua alma para ter fama, para ter sucesso. Falsas promessas. Já viu em algum muro dizendo promessas falsas? Trarei o seu amado em quantos dias? Promessa falsa. Engana-se aquele que confia no diabo, porque ele é mentiroso. Ele só faz falsas promessas para agarrar pessoas e fazerem delas escravas. Você quer viver das promessas de Deus? Sim ou não? Vamos retornar para o nosso texto básico que a gente estava aqui lendo. Isaías significa o Senhor salva. Isaías foi filho de Amós e ele profetizou nos anos de 740 a 698 a.C. Foram 42 anos de ministério profetizando para o reino do sul, de Judá. O período em que Isaías profetizou o reinado de Jotão, rei Acás e rei Ezequias. Ou seja, do período que morreu o rei Uzias até o período do rei Ezequias. Isaías advertiu Judá que os seus pecados levariam a nação ao cativeiro babilônico. E se cumpriu essa promessa. Esse aviso se cumpriu. Já observou muitas vezes quando você era criança, Jonathan,
quando a sua mãe e seu pai diz para você, não faz tal coisa, que é errado, não vai para tal lugar, que você vai ter problemas, e você mesmo assim vai, e aí se machuca e tem problemas. Foi o que aconteceu aqui. Isaías profetizou, e o povo não ouviu, e se envolveu em grandes problemas, que foi 70 anos de cativeiro. O capítulo 26 que lemos é a terceira parte de um contexto geral que inicia no capítulo 24, que fala do julgamento do mundo com o advento de uma grande tribulação sobre toda a terra. Veja comigo os versículos 24, versículo 3 e 6, diz assim, precisa abrir não, a terra será totalmente devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. Anota aí, Isaías 24, versículo 3. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos dos povos da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. O capítulo 24 mostra que o povo vai passar por uma grande tribulação. Esse capítulo do 24 ao 27 é chamado, por muitos teólogos, o Apocalipse de Isaías. Ele é escatológico, ele aponta para frente. O capítulo 24 de Isaías, versículo 6, continua dizendo, versículo 6, por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados, por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. O capítulo 24 narra que a terra será consumida pelo fogo de Deus, e o mundo é queimada pelo calor da ira de Deus. A primeira parte é o panorama que aponta para a promessa da ira de Deus, capítulo 24. No capítulo 25, narra hinos de louvor a Deus. Assim Deus se levanta e protege o seu povo, assim narrando uma escatologia da segunda vinda de Cristo. Olha isso, gente, versículo 4 do capítulo 25 de Isaías. Porque fostes a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Que promessa maravilhosa! Capítulo 25 mostra que o povo tem segurança em Deus. Ainda no capítulo 25, o seu povo rompe de alegria com cânticos de louvor, pois Deus está com o seu povo, Deus não esqueceu do seu povo. Olha o versículo 6 do capítulo 25, o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um grande banquete. E se você observar, aponta para Apocalipse 19, versículo 9, a imagem do banquete aponta para a felicidade escatológica. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. É profético, é lindo o Apocalipse de Isaías. No versículo seguinte, aponta para a esperança da salvação. Acompanhe aí na sua Bíblia, Isaías 25, versículo 8. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Versículo 9, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperamos, Ele nos salvará, este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação exultamos
e nos alegramos. Que promessa maravilhosa, irmãos! Essa promessa aponta também para Apocalipse, capítulo 21, versículo 3: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que maravilha! Que poder maravilhoso do nosso Deus! Olha o nosso texto agora, chegamos no capítulo 26 de Isaías. Ufa, né? Chegamos. Aponta para a salvação e a perfeita paz. E o capítulo 27, que encerra a escatologia de Isaías, que não veremos hoje, aponta para o juízo vindouro. Nós já fizemos a leitura do versículo 1 ao 4 do capítulo 26. Perceba que no versículo 1 e 2 diz o seguinte: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Ninguém tem o poder de tirar a promessa de Deus. Ninguém tem um poder para tirar as promessas de Deus. É Ele que prometeu e Ele que cumprirá. É a salvação protegida por Deus. Ninguém que está fora, que não tem o convite, pode entrar. E ninguém que está dentro vai ser retirado por Ele. O grande banquete, todos estarão assentados junto à mesa com o Senhor, protegido por Ele. A primeira promessa de Deus para você essa noite é a promessa da salvação. Essa é a promessa da salvação para mim e para você. E eu tirei a ideia da evangelização centrífuga e a evangelização centrípeta. Eu e você precisamos entender isso aqui. É a promessa da salvação. Olha o que diz 2 Pedro 3, a partir do versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguma tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam. Às vezes parece que está demorando a volta de Cristo, parece que está tardia, mas aqui ele está falando, Pedro anunciando aqui que Deus é longânimo para conosco, justamente que Ele quer salvar a todos. Olha o versículo 10 ainda da segunda carta de Pedro: mas o dia do Senhor virá como um ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Olha a profecia de Isaías aqui, tomada por Pedro, dizendo realmente na tribulação, no grande juízo, a terra será destruída com fogo. Por isso, precisamos anunciar. A evangelização centrípeta é para dentro. Olha o que diz a evangelização centrípeta, significado dela. É aquela que tende a usar a sua atividade para atrair os indivíduos ao centro. Ou seja, você sente uma força te puxando para dentro. É o exemplo de Israel. Israel era o centro da adoração no Velho Testamento. E as pessoas iam até o tabernáculo, até o templo para adoração. E todos os povos que tinham a chance de se entregar a Deus buscavam também adoração em Israel. Israel era a fonte da pregação de Deus para todas as nações. E a igreja, muitas vezes, faz também
essa evangelização centrípeta, que é para dentro. A maior expressão verbal para ilustrar a missão centrípeta é vinde, vinde. Olha o que diz João 12, versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, até ele. É como se fosse uma evangelização centrípeta, para dentro. Mas também existe a evangelização centrífuga. Essa evangelização centrífuga é para fora, é aquela que tem de usar a sua força a partir de um centro para fora em todas as partes. É o caso de Jerusalém, sendo ali o local inicial, mas depois se espalhando para Samaria, para a Judéia, até os confins da terra. A melhor expressão verbal é ide, ou indo, a igreja em movimento. Lucas 7, 22 diz: então Jesus respondeu: ide e anunciai a João o que viste e ouviste, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres são anunciados o evangelho da salvação. A promessa de uma evangelização total, irmão. Mateus 24, versículo 14. Este evangelho do reino, a missão da igreja, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Olha a promessa da escatologia de Isaías se cumprindo aqui através dos evangelhos, na missão de indo, na missão também de atraindo os cristãos. É tremendo. A igreja promove a evangelização centrípeta e centrífuga, envia os seus discípulos ao encontro dos ímpios e atrai os perdidos para o templo através de pequenos grupos. É o que? Os pequenos grupos nos nossos lares. É uma evangelização onde a gente chama o povo até aquele local. A evangelização através da abordagem pessoal, você indo para fora, centrífuga, indo para fora, a centrípeta é vindo para dentro. É tremendo você saber que você atraindo ou indo, você está fazendo o quê? A evangelização discipuladora. Você está participando do grande chamado de Deus. É tremendo Isaías prevendo todas essas questões do futuro. A evangelização através da internet, irmãos. As pessoas estão ouvindo a mensagem de Deus. A evangelização, às vezes, através da ação social, através da sopa e do pão. Você está atraindo eles aqui, mas não é só pão e comida, é a palavra de Deus que tem que ser pregada e anunciada também através da ação social. Essa é a primeira promessa. Só tem duas que eu vou aqui compartilhar com os irmãos. A primeira é a promessa da salvação, que nós lemos no versículo 1 e 2, que está segura em Deus, na fortaleza de Deus, no baluarte de Deus. E a segunda promessa é a promessa da perfeita paz. Olha comigo o versículo 3 e 4 de Isaías, capítulo 26. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, ou seja, você está decidido em obedecer e seguir a sua palavra. Que tremendo isso, porque Ele confia em ti. Fé, confiança, é fé em Deus. Existe uma promessa com condições, confiar no Senhor perpetuamente, versículo 4, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, é a confiança que devemos ter nele. Olha o que diz Salmo 40, versículo 2: tirou-me
de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Quando estamos na rocha aqui, confiando em Deus, estamos andando seguros. Mas sem confiança de Deus, sem crer nas promessas, é areia, vai afundar, assim como a lama, vamos afundar, não vamos estar firmes. Ao viver sobre a rocha, tenho paz, que o mundo não tem. Assim tenho firmeza e propósito. Firmeza e propósito. Filipenses 4:7, olha o que diz. E a paz de Deus, que é sobrenatural, que excede o entendimento, todo entendimento, guardará o quê? O vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós temos aqui a promessa de uma perfeita paz. Essa perfeita paz inicia através da salvação, através de Cristo, e entra dentro do nosso coração e da nossa mente. Observa aqui, vosso coração. Se você abrir a sua Bíblia, Filipenses 4:7, você vai verificar, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E ele continua no versículo 8, dizendo: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Para ter paz, a gente tem que viver na verdade. Tudo que é honesto, a gente tem que viver na honestidade. Tudo que é justo, a gente tem que ser justo. Tudo que é puro, temos que ter o quê? Uma vida pura diante do Senhor, mãos limpas diante dele. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Se nós estamos pensando nas coisas de Deus, nosso coração vai estar em paz, a nossa realidade vai estar em paz, você vai estar em paz. A paz é uma bênção do Senhor. Precisamos da paz de Deus para dormir, não é isso? Uma pessoa que está sem paz consegue dormir? Às vezes, aonde nós moramos, as pessoas vivem em guerra, mas você está em paz, mesmo sabendo que o local que você mora é sitiado por inimigos, por problemas, por tristezas, por ódio, por guerra, mas você tem a paz de Deus. Olha o que diz essa paz maravilhosa, que ela faz você dormir. Salmo 4:8 diz: em paz também me deitarei e dormirei. Nós precisamos ter a paz em casa. Olha o que diz Lucas 10:15: ao entrar numa casa, dizei o que nela? A paz nesse lar. Que coisa abençoada você entrar numa casa e diz: paz esteja nesse lar. Você está fazendo uma promessa, se aquele lar ainda não é de paz, que ele se torne um local de paz. O nosso bairro não é de paz, que a gente possa pedir ao Senhor que traga paz para esse local. É uma promessa que Deus nos dá para a gente orar, para a gente pronunciar aqui, que haja paz na nossa casa, que haja paz no nosso bairro. É tremendo ter paz na nossa casa, mas existe a guerra, existe o tumulto, existe o movimento contrário. Imagina a terra sem paz. Em Apocalipse fala disso, 6, versículo 4, olha o que diz: e saiu outro cavalo vermelho, quando abre os selos, e estava sentado sobre ele, e foi-lhe dado o poder de tirar a paz da terra. Tirou a paz da terra. E sabe o que aconteceu? Para que os homens se matassem uns aos outros. Sem paz, ficamos sem controle, ficamos em guerra. Nosso coração, ele se desvia dos caminhos de Deus. Nós precisamos dessa paz sempre, para não perder o equilíbrio que Deus colocou em nosso coração
através do fruto do Espírito Santo, que tem a paz também. Meu Deus, que tremendo é saber que existe guerra, mas existe também a paz de Deus, e a paz é mais forte que a guerra. Olha o que diz Colossenses 1:20, já estou terminando, irmãos. Abre sua Bíblia aí, Colossenses 1:20, olha o que diz: e que havendo feito a paz, olha que tremendo é esse versículo, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Deus colocou tudo em ordem: paz na terra, paz no céu, paz em todo lugar aonde tem o sangue de Cristo. É esse sangue que traz a promessa para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa mente, transforma a cada dia o nosso andar. Se você deseja receber a promessa da salvação ou a perfeita paz essa noite, é o momento de você estar orando, é o momento de você fazer um autoexame na sua vida. Eu peço para você que entrou aqui essa noite, abaixe a sua cabeça, esteja em oração nesse momento, perceba todas as promessas que foram aqui ditas, oradas, cantadas e agora pregadas e anunciadas com o poder da Escritura, com o poder da palavra, o poder da salvação. É a primeira promessa que vemos claramente profetizadas por Isaías para todas as nações. A salvação de Deus, essa é a primeira promessa. Quem quer tornar-se filho de Deus e fincar os seus pés na rocha eterna, é a promessa da salvação. Mas pode ser que você entrou aqui, já tem a salvação em Cristo Jesus, mas de alguma forma você sente que está em luta o seu coração, você não está em paz, você está vivendo guerra, tribulação, ao ponto de você perder o seu equilíbrio, a sua razão, e fazendo coisas que é mau testemunho para Deus, mau testemunho para a igreja, mau testemunho para você como servo de Deus, porque está te faltando paz para tomar a decisão certa, para não ser confundido com falsas promessas. Lembra de Satanás oferecendo fundos imundos para Cristo, o Rei dos Reis? E muitas vezes Satanás volta nessa promessa que ele fez a Jesus e tenta enganar outras pessoas do mesmo jeito. E você já é salvo, mas sem paz, é levado por algum sentimento para tomar uma decisão errada e se envolve com o pecado, se envolve com promessas infundadas, promessas que não são para você, que são falsas, que atrasam a sua vida. E você essa noite entendeu a palavra e entendeu que precisa da perfeita paz, a paz que o mundo não tem, a paz que só Deus tem, que é através do sangue dele, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É esse sangue que entra em nosso coração, na nossa mente, na nossa vida e nos traz verdadeira paz. Se você entrou essa noite aqui e quer receber a promessa da perfeita paz, paz para viver nos propósitos planejados por Deus, é a hora, é o momento de você estar orando juntamente com o pastor e entregar totalmente a sua vida para a salvação ou para a perfeita paz de Deus. Se você quer fazer essa oração essa noite, simples ato, levantando a sua mão, eu vou estar orando pela sua vida, orando essa noite para que você saia daqui com a paz que ninguém pode retirar de você, só você mesmo
tem o poder de deixá-la. Só você mesmo tem